Fala, minha fiel torcida, um bom dia para você que tá chegando aqui agora no nosso canal aí. Mais notícias do Timão aí após a vitória contra o Vasco de 3-2. Espero que vocês gostem aí do que eu separei para vocês. Já vai deixando aquele likezão aí para estar fortalecendo o canal e pra gente poder estar trazendo mais conteúdos de qualidade para vocês, deixar vocês totalmente atualizados aí de tudo que está rolando no nosso timão. Porque do Vasco é difícil encontrar coisa boa. Porque Nossa, o ontem foi técnico, terrível. veja Mas do só, Corinthians a gente consegue falar coisa boa. consegue. E veja só, o Corinthians perdeu para o Bahia no outro jogo. Jogando Naquele bem. jogo também tinha coisas boas para falar. E se refletiu nesse jogo, dessa vez com vitória. Porque o outro jogo o Corinthians perdeu, então dá uma apagada no que o Corinthians conseguiu produzir. O ponto positivo do Corinthians, por incrível que pareça, pode, sim, você olha ali a escalação do Corinthians, tem dois meninos ali na frente, que são meninos que na categoria de base já não eram, assim, grandes destaques, tá? E esses meninos estão jogando bem. E eles começam jogando bem por quê? Aquela história do prato de comida. Estão oferecendo prato de comida para eles. Eles vão agarrar, ó, vão proteger com os dois braços. Não, mas e sobretudo vão porque comer tem assim. qualidade, né? Sobretudo Então, porque tem alguma não, qualidade a ali. qualidade, eu também tenho qualidade. Se não tivesse qualidade, nem ia virar jogador profissional no Corinthians, tá? Agora, às vezes a qualidade vai chegar no profissional e não vai ser desenvolvida. Ou não vai encontrar espaço, ou a qualidade é aquém daquilo que se esperava. O Corinthians mesmo promoveu um lateral direito, era o capitão da categoria de base. Chegou no profissional, olharam e falaram, não dá. Empresta que é melhor escalar o Félix Torres. E ontem precisou dessa posição quando o Mateuzinho sente. Isso, Daí entra escalou o Félix Torres de improvisado, e aí novo, sai um gol, de maneira surpreendente, surpreendendo ao total de 0 pessoa. Nem dá deu pra ruim, chamar de improviso, né? mas... Deu ruim. Então, esses dois, os dois da frente, Kaique e Guinegão, entraram com uma vontade, uma disposição. E aí eles colocam o Romero e Thales Magno, que são jogadores... No banco. No banco. E assim, não é que você fica pensando, será que... eles estão melhores mesmo. Porque o Thales... Não tem a ver com a Copa do Brasil. Também, negócio de prato de comida. E aí é uma sensação, não é uma informação, tá? Já que a gente tá Isso, levantando claro, hipóteses. pode trabalhar com sensação também. Vocês lembram a dificuldade que foi para o Romero renovar o contrato dele, né, no Corinthians? Ele queria 2 anos, não conseguiu mais um ano. Então, a gente está vivendo, não, o Romero está vivendo a mesma situação no Corinthians. O contrato dele vence no final do ano e não existe nenhuma mobilização para que o Corinthians renove esse contrato por muito menos por mais 2 anos. Então, é uma indefinição. Isso também atrapalha, né? Minha fiel torcida, será realmente aí o futuro do nosso timão aí estará vindo da base do Corinthians, porque sabemos que as dificuldades que o timão está enfrentando aí, questão de contratações aí e acertos de salário, não é brincadeira. Coloca aqui abaixo nos comentários se você também acha que o nosso timão estará sendo salvo aí pela nossa base. Os jogadores se concentrar, em mostrar, em lutar pelo prato de comida, que é exatamente o oposto quando você coloca o Kaique e o Guilherme, porque ontem na camisa estava escrito Guilherme. Todos os jogos têm sido Guilherme. Tem sido Guilherme mesmo? Tem, então tá bom. Depois eu preciso perguntar para ele se ele quer ser chamado mas de eu Guilherme. acho que vem na quer, relação, né? na camisa vem Guilherme, mas acho que na relação passada pelo próprio Corinthians vem Se bem que Guinegão. o Gabigol já tentou mudar 30 vezes o nome dele e a gente continua falando Gabigol, né? Mas enfim, tem nome que pega e não consegue mudar. Mas a gente falando do plano de jogo do Dorival, em que tudo deu certo. Porque ele povoou o meio-campo, fica fechadinho, né? Ele estava sem os seus jogadores importantes, que aí é chover no molhado, porque já faz algumas rodadas que ele está sofrendo, ainda perdeu mais um, né? Que é o Zé Martins, que teve a cirurgia na mão na semana passada. E ele libera o Bidu e o Mateuzinho para voar. E a jogada do primeiro gol sai exatamente de explorar a velocidade do Bidu pelas laterais. E aí, conversando com o pessoal da comissão técnica depois do jogo, falando sobre esse plano de jogo, e aí eles me explicaram o seguinte, que foi extremamente treinado, que essa semana cheia que o Corinthians teve, que agora essa semana agora já vai ser mais tensa, porque tem Copa do Brasil, e o Corinthians está vendendo almoço para pagar o jantar em relação a time, né? Porque tem tantos jogadores faltando. O Garro, por exemplo, aí é um outro ponto, né, no pensamento do Dorival e da sua comissão técnica para esse jogo contra o Vasco. Ele bota o Garro no banco.
porque o Garro voltou a sentir um pouco de incômodo daquele mesmo joelho que tirou ele no começo do ano, que fez ele fazer, né, foi lá fazer tratamento na Espanha. Então ele falou, para ter o Garro na Copa do Brasil, eu preciso poupar ele nesse jogo. E o torcedor pode pensar, mas meu Deus, a gente, né, o Corinthians não pode poupar jogador no Campeonato Brasileiro, não pode correr riscos. Mas precisou correr esse risco. E deu certo. Deu. E deu certo. O meio-campo deu muito certo. Eu, quando olhei a escalação, fiquei, quem vai armar esse time? Né? Os 4 do meio-campo jogaram muito bem. Muito bem. Os 4. Muito bem. Então, assim, o treino valeu a pena. E o que todo mundo me falou, usou o termo comprometimento, que é quando você trabalha uma ideia de jogo durante toda a semana e todo mundo compra essa ideia de jogo. Seja pelo prato de comida, seja por uma vaga de titular, seja lá qual for o motivo, todo mundo treinou muito bem. É uma sequência que o Dorival está dando também para esses meninos, que estão mostrando mais disposição e mais vontade. Então é importante, no momento em que ele perde tanto jogador titular, tanto jogador importante, ele olha para o ano e fala, vou ter que resolver com esses daqui. E de fato, resolveu. Então o time ontem jogou, se comportou muito bem taticamente, né, também disciplinados com a ideia de jogo do Dorival. O Dorival falou muito sobre isso na coletiva também. Então deu tudo certo, um resultado muito importante para o Corinthians e vitória mais do que merecida. A questão do poupar o Garro, né? É o próximo jogo, que é contra o Atlético Paranaense. Depois ele até entra no jogo, né? Ele até entrou, bateu o escanteio pro terceiro gol, que o Gustavo Henrique é tão alto que ele tem que abaixar para cabecear. Não, na verdade, foi falha da defesa do Vasco, né? Gente, Total. tudo isso que a Joana falou funcionou. Que legal que o Dorival conseguiu botar em prática e deu certo para ele. Que maneiro. É nesse ponto que a gente vai chegar. Se o Paulo Henrique tá naquele jogo de ontem e o Pumita não tá em campo, a gente ia ver pouco disso aí acontecendo. Não, veja só. Pouco. Tudo isso que o Corinthians fez contra o Vasco, o Corinthians fez mais ou menos contra o Bahia, tá? E aí? E aí perdeu, porque vai ter esse problema. A vontade, Nunca a disposição, Marianne. o comprometimento. Nunca não, saberemos veja o quê? só. Que o Paulo Henrique é muito melhor que o Pumita? Não, que o jogo foi nunca todo saberemos. Pumita, Nunca saberemos. A gente não saberemos. Não, claro. Não significa que o Corinthians não venceria o jogo se o Vasco tivesse Paulo Henrique no lugar de Pumita. Claro que podia. Porque o Vasco, tirando o Vasco e Santos... Mas é mérito do Dorival ter martelado ali. Falou, sim, olhei e falou ali. Agora, isso. veja só, o comprometimento, a disposição do Corinthians vai esbarrar num certo limite. Quando pega o Vasco, você joga com comprometimento, com dedicação, com 2 meninos com vontade ali na frente, com 4 no meio de campo, jogando com disposição, e você ganha de 3-2. Foi assim um jogo, o Corinthians já ganhou esse jogo. Não, chegou a ficar 1-1. Fiel torcida, você aí também acha aí que o Timão, se ele tivesse jogado como ele jogou ontem contra o Vasco, tivesse jogado contra o Bahia, a gente teria obtido a vitória? Coloca aqui abaixo nos comentários se você também acha isso. E de volta daqueles nomes que eu falei. O time é esse. Garro, né? Com o Garro. A minha surpresa sobre o Garro é o seguinte: o gramado de São Januário não é dos melhores, mas é gramado. O do Atlético Paranaense não é gramado. Ele é poupado para jogar no sintético. Então eu achei meio estranho. Tipo, no meu entender, ele jogaria esse, seria poupado no meio de semana, que é o jogo que não decide, e poupado do gramado sintético. Mas enfim. O primeiro jogo é fora, é na Arena da Baixada. Primeiro é na Arena da Baixada, né? Então, assim, isso que me tumultuou um pouco. Outra coisa que me tumultuou também... Vou trazer essa informação aí, pra gente entender melhor. Não, então, porque é diferente, né? Normalmente você olha, gramado sintético, não é um jogo... Esse jogo talvez não fosse decisivo, mas o de quarta-feira também não é o decisivo, né? O Corinthians vai jogar e vai depois tentar decidir em casa. Mas, enfim, tem essas questões. Então, não sabemos? Não sabemos. Pode ser que ele não jogue, o que eu acho improvável, né? Mas, enfim. Outra coisa que também é fora do padrão, mas que deu super certo. O Maicon. O Maicon não estava jogando nenhum minuto. Tinha voltado de lesão, chegou a ficar no banco de reservas, mas 0 minuto, né? Depois que voltou de lesão. Entra como titular. Lembra que você já ouviu em algum lugar algum técnico dizer não, ele está voltando de lesão, então eu tenho que segurar no banco de reservas? Tem isso. Né? Não tem muito isso? Tem. Foi de titular. Jogou demais, tá? Fazia muito tempo que ele não jogava esse futebol. E fez gol depois de um ano Isso. sei lá, mas também, né? Não é que ele demorou para fazer esse tanto tempo de gol. Ficou muito tempo machucado também. Exatamente, né? Não jogou, né? Mas assim, jogou muito bem. É um acréscimo. Se esse jogador se recuperar num
perto da capacidade dele, é um grande acréscimo para um Corinthians que não tem Carrillo e não tem Martínez, né? Então, assim, ponto positivo. Veio do nada, né? Porque a gente não fica esperando escalado como titular, porque não jogou minuto nenhum, né? Mas acabou dando muito certo. E acho alguns outros pontos negativos também. Acho que a defesa do Corinthians continua, quando leva uma forçada, acaba entregando, que é o caso do pênalti. Aliás, o pênalti eu interpreto como você quiser, entendeu? Eu dou umas 5 interpretações pro pênalti. Não, mas eu vou te eu já te falei que o termômetro que eu uso agora, o 3 para termômetro pênalti, 2 para não. Mas Quem assim, tava lá reagiu como? Teve um Essa que eu pênalti no interpreto. jogo do Santos também, que a gente não comentou, que também foi... então, Tudo bem que já estava 2-0 pro Bahia, mas teve. E também não foi marcado em campo. Então, quem Também não estava foi lá marcado em interpretou como? Aliás, falando em quem estava lá, eu estava lá, e na hora que o juiz vai para a tela, o Hugo já caminha para o lado. Sim, mas ele já assim, se sabia, você... Claro, porque na hora, sabia o que porque tinha na hora acontecido. que vai para a tela, é o VAR chamando Exato. para indicar o pênalti, entendeu? Que não foi marcado em campo. Cada vez mais difícil o árbitro ir lá olhar e falar que não. Principalmente quando a bola bate claramente na mão. Agora, eu posso interpretar que o toque é involuntário, que o jogador foi pego de surpresa, posso interpretar que foi falta em cima do jogador e posso interpretar que foi pênalti. Dá para fazer qualquer coisa nesse lance. Você faz o que você quiser, né? Agora, o toque de mão, como o braço está muito aberto ali Parece e pega que teve, claramente na mão, agora você pode dizer, o jogador foi empurrado, por isso que pegou na mão. Pode. E esse empurrão é faltoso. Também não acho que foi, tá? Para dizer a verdade. Acho que foi um empurrão de jogo mas e podia. o André Ramalho tem perdido esse tipo de lance no corpo para todos os jogadores. Então, para o Verratti, ele perdeu também. Podia. Eu tô me baseando pelas reações ultimamente, entendeu? Nesse negócio de, é subjetivo. Quem tava lá, como é que reagiu, hein? Ih, rapaz, tô no quadradinho. Tem mais então, pênalti de toque de mão pra gente falar aí mais pra frente. tem. Então tá, era isso que a gente tinha para falar. Só para passar a régua aqui, a cobertura completa tá lá no nosso ge.globo.